Escolhido. Nem todo mundo está pronto para isso, mas algumas pessoas carregam algo dentro de si que não pode ser ignorado. Já sentiu que, por mais que tente, nunca se encaixa completamente neste mundo? Como se houvesse algo muito maior esperando por você. Se essa sensação te acompanha, pode ser porque você faz parte de um grupo raro, aqueles que foram chamados para algo grandioso. Ao longo dos séculos, Deus tem separado certas pessoas para cumprir missões que vão além da compreensão humana. Essas pessoas não seguem o fluxo. Elas sentem desde cedo que são diferentes. Mas aqui está o problema. Muitos passam a vida tentando se encaixar em lugares onde nunca deveriam estar, lutando para ser aceitos em um mundo que nunca foi feito para eles. Se isso ressoa com você, preste atenção, porque existem sinais inconfundíveis que mostram que alguém foi separado para algo maior, e hoje você vai descobrir quais são eles. Mais um aviso: o último sinal é o mais surpreendente de todos, e quase ninguém fala sobre ele. Agora, antes de continuar, se você sente que Deus tem algo reservado para você, escreva nos comentários: eu escolho Deus e Ele me escolheu. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua jornada. Porque os escolhidos nunca estão sozinhos. E talvez, sem saber, você já esteja sendo preparado para algo muito maior. Agora, imagine descobrir que você tem uma dessas marcas. Ou talvez todas elas. Como isso mudaria a maneira como você enxerga sua própria vida? Você já notou que algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar perto de você por muito tempo? Talvez colegas, conhecidos ou até mesmo familiares com más intenções se distanciem sem um motivo aparente. Mas e se isso não for um problema, e sim um sinal? Os escolhidos carregam uma luz que expõe a escuridão. E essa luz não é algo visível, mas pode ser sentida. Pessoas que vivem na falsidade, na inveja ou no engano percebem isso e, sem perceber, se afastam. Jesus passou por isso. Os fariseus o odiavam, não porque ele os atacava, mas porque sua simples presença expunha suas hipocrisias. Em João, ele os confronta diretamente, dizendo que suas ações revelavam a verdadeira influência por trás deles. Da mesma forma, pessoas negativas podem sentir desconforto perto de você, mesmo que você não diga nada. Mas atenção, isso não significa que você deve mudar para agradá-las. Pelo contrário, muitas vezes esse distanciamento é um sinal de proteção divina, livrando você de relacionamentos que só atrasariam sua jornada. E tem mais. Algumas dessas pessoas, antes de irem embora, ainda tentam te prejudicar. Elas distorcem suas palavras, falam mal de você e criam conflitos que você nunca buscou. Mas lembre-se, isso não tem a ver com você. Tem a ver com o que você carrega. Agora, pense nisso. Você já passou por situações onde pessoas negativas se afastaram sem explicação? Isso pode ser um forte indício de que você tem essa marca. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo que pode transformar sua vida. E no final, me conta nos comentários: eu escolho Deus e Ele me escolheu. Já aconteceu de você sentir que algo estava errado antes de qualquer outra pessoa notar? Ou talvez tenha enxergado uma verdade que ninguém mais conseguiu ver? Se sim, saiba que isso vai muito além da intuição. Isso é discernimento espiritual. Os escolhidos têm a capacidade de perceber sinais invisíveis aos olhos comuns. Os escolhidos possuem uma sensibilidade que vai além do normal. Eles captam mudanças no ambiente, identificam intenções ocultas e muitas vezes já conhecem a resposta antes mesmo da pergunta ser feita. Mas essa percepção tem um preço. O mundo não os compreende. José, filho de Jacó, experimentou isso em primeira mão.
Deus lhe deu sonhos e visões sobre o futuro, mas quando ele compartilhou essas revelações, foi ridicularizado e rejeitado pelos próprios irmãos. Em Gênesis, zombaram dele dizendo: "Lá vem o sonhador, vamos acabar com ele e ver o que acontece com seus sonhos." Muitos escolhidos passam por algo parecido. São chamados de paranoicos, dramáticos ou até arrogantes, quando na realidade apenas enxergam além do que os outros conseguem compreender. O mundo caminha na escuridão, mas aqueles que possuem discernimento andam na luz. Eles evitam armadilhas, reconhecem enganos e se protegem de más decisões. O mais curioso, eles nem sempre sabem explicar essa percepção. Apenas sentem. É como um alerta invisível, uma bússola interna que os guia e os mantém longe do perigo. Agora pense, você já esteve em situações em que sentiu algo antes de qualquer outra pessoa perceber? Já tentou alertar alguém sobre algo errado, mas ninguém acreditou em você? Se sim, isso pode ser um forte indício de que você carrega essa marca. Mas isso não para por aqui. O próximo sinal pode explicar por que tantas pessoas reagem a você de uma maneira que você nunca entendeu. E acredite, essa reação pode acontecer mesmo que você não diga uma única palavra. Você já notou que algumas pessoas parecem criar problemas com você sem motivo algum? Como se sua simples presença incomodasse. E quanto mais você tenta ser pacífico, mais situações conflituosas surgem ao seu redor. Isso acontece porque os escolhidos carregam uma verdade que confronta a essência das pessoas ao redor. Sua presença desafia aqueles que vivem na mentira, e isso os incomoda profundamente. Você não busca conflitos, mas sua postura, suas palavras e até o seu silêncio se tornam um espelho que reflete aquilo que os outros não querem enxergar. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Ele não fez nada contra os governantes da Babilônia, mas sua integridade era um problema para eles. Ele se recusou a se corromper e por isso foi lançado na cova dos leões. Em Daniel 6:4, está escrito que seus inimigos procuraram um motivo para acusá-lo, mas não encontraram nada de errado, pois ele era íntegro e confiável. O problema nunca foi Daniel. O problema era o que ele representava. Isso pode estar acontecendo com você. Talvez já tenha enfrentado inveja, perseguição ou críticas sem explicação. Pessoas tentando desacreditá-lo, distorcendo suas palavras e até colocando obstáculos em seu caminho. Mas entenda, isso não é sobre você, é sobre o que você carrega. E como lidar com isso? A resposta está na sua reação. Daniel não se rebaixou ao nível de seus inimigos. Ele não tentou se justificar ou lutar contra eles usando as mesmas armas. Ele permaneceu fiel e deixou que Deus o justificasse no tempo certo. Se você está enfrentando perseguição, não desperdice energia tentando convencer aqueles que já decidiram não ouvir você. Fique firme e confie. Deus luta as batalhas dos escolhidos. Mas agora, preste bastante atenção. O próximo sinal vai revelar por que você nunca conseguiu se encaixar completamente em lugar nenhum. E o que isso realmente significa. Já sentiu que, não importa onde esteja, sempre há um vazio dentro de você, como se nada neste mundo pudesse preencher completamente esse espaço? Isso não é coincidência. Em Filipenses diz que nossa verdadeira cidadania não é aqui, mas no reino de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, sempre haverá algo que nos lembra que pertencemos a algo maior. Veja Moisés. Criado como um príncipe no Egito, ele tinha tudo que uma pessoa poderia desejar: riqueza, status, influência. Mas algo dentro dele dizia que aquele não era o seu verdadeiro lugar. Ele não pertencia ali. Em Hebreus revela que ele preferiu abrir mão dos prazeres temporários para cumprir um propósito muito maior ao lado de Deus. Se você sente que nunca se encaixou totalmente em nenhum grupo, talvez Deus esteja tentando te mostrar algo grandioso. Mas aqui está o ponto.
Esse sentimento não deve te isolar, mas sim te preparar. Os escolhidos não foram chamados para se esconder, mas para influenciar. Seu lugar não é qualquer lugar, é onde Deus quer que você esteja. Agora, um desafio para você: olhe para trás. Quantas vezes Deus já te tirou de lugares, relacionamentos ou grupos que não eram para você? Isso foi acaso? Ou Ele já estava te preparando para algo muito maior? Se você sente que este mundo nunca foi seu verdadeiro lar, escreva nos comentários: minha casa não é aqui. Eu pertenço ao reino de Deus. Já percebeu que crianças ou animais te olham de um jeito diferente? Talvez um bebê fique te encarando fixamente e do nada sorria para você sem motivo aparente. Ou um animal que geralmente evita estranhos se aproxime de você com confiança. Isso pode ser mais do que uma coincidência. Os escolhidos carregam uma presença única, algo invisível, mas completamente perceptível. Crianças, em sua inocência, conseguem sentir isso. O próprio Jesus disse em Mateus: deixem que as crianças venham a mim, pois delas é o reino dos céus. Assim como as crianças percebem, os animais também têm uma sensibilidade que vai além do natural. Eles captam intenções, energias e até perigos antes de qualquer ser humano perceber. A Bíblia nos dá um exemplo curioso disso na história de Balaão. Em Números 22, ele estava viajando por um caminho onde um anjo do Senhor estava pronto para impedi-lo. Balaão não percebeu nada, mas seu jumento viu o perigo antes dele e tentou evitar o pior. O que isso nos ensina? Que há coisas que os animais podem sentir antes mesmo de nós. Agora, reflita. Se olhos inocentes conseguem perceber algo especial em você, o que isso diz sobre sua missão? Talvez você carregue algo divino, algo que os outros sentem, mesmo sem entender. E aqui vai um desafio. Deixe sua presença falar mais alto do que qualquer discurso. Que as pessoas sintam paz quando você chegar, que sintam algo diferente, mesmo que não saibam explicar o porquê. A vida pode parecer seguir um curso normal, até que algo acontece e te faz questionar. Isso foi apenas uma coincidência ou um sinal de Deus? Você já viu números repetidos, recebeu mensagens inesperadas ou sonhou com algo que depois realmente aconteceu? Se sim, preste atenção. Isso pode ser mais do que sorte ou acaso. Os escolhidos não andam sozinhos. Eles são guiados. E desde os tempos bíblicos, Deus sempre usou sonhos e sinais para se comunicar com aqueles que ele escolheu. José, filho de Jacó, recebeu sonhos revelando o futuro. O profeta Daniel teve visões que mudaram a história. Em Mateus, Deus avisou os sábios por meio de um sonho para que não voltassem para Herodes. Mas aqui está o ponto: nem todo mundo presta atenção. Deus nem sempre fala de maneiras espetaculares. Às vezes, ele fala através de uma conversa, uma sensação, uma porta que se fecha ou até um pequeno detalhe que só você percebe. Agora pense, quantas vezes algo já aconteceu na sua vida que parecia ser apenas um acaso, mas depois fez total sentido? Se você sente que Deus já te deu sinais, escreva nos comentários: Senhor, eu estou ouvindo. A vida está cheia de mensagens ocultas, pequenos detalhes que muitos ignoram, mas que, para os escolhidos, fazem toda a diferença. Você já teve a sensação de que certas coisas acontecem na hora exata, como se fossem respostas diretas para algo que você estava pensando? Uma porta que se fecha sem explicação, um encontro inesperado, um versículo bíblico que surge exatamente quando você mais precisa. Isso não é acaso, é Deus falando com você. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas ignora esses sinais ou tenta explicá-los como meras coincidências. Só que quando Deus quer chamar sua atenção, Ele faz isso repetidamente. Talvez Ele esteja tentando te preparar para algo maior. Da próxima vez que algo incomum acontecer, antes de chamar isso de coincidência, faça uma pausa e pergunte: Senhor, isso vem de Ti
O que estás tentando me mostrar? Porque na maioria das vezes a resposta já está ao seu redor, só falta você abrir os olhos. Agora chegamos ao sinal mais poderoso de todos. Se há algo que realmente distingue os escolhidos, é isto. Suas orações não são apenas palavras, elas mudam realidades. Muitas pessoas oram, mas nada acontece. No entanto, quando os escolhidos se ajoelham, o mundo espiritual se move. Eles não apenas falam com Deus, mas têm um canal direto com o céu. Elias orou, e por 3 anos não caiu uma gota de chuva. Depois, orou novamente, e as águas voltaram a cair sobre a terra. Pedro orou, e um homem que nunca havia andado se levantou e começou a caminhar. Paulo e Silas estavam acorrentados em uma prisão escura. Mas quando começaram a orar e louvar, as portas da cadeia se abriram sozinhas. Isso acontece porque a oração dos escolhidos não é uma repetição vazia, é um clamor poderoso. Eles não oram de maneira tímida, eles declaram, confiam e alinham suas vidas à vontade de Deus. E quando isso acontece, o impossível se torna realidade. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Os escolhidos não precisam de discursos grandiosos para serem ouvidos por Deus. O poder da oração não está em palavras sofisticadas, mas na fé de quem ora. Um sussurro dito com convicção vale mais do que 1000 palavras sem crença. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já sentiu claramente que Deus respondeu suas orações? Isso não foi sorte. Isso foi um sinal de que Ele te ouve. Sua voz tem peso no mundo espiritual. Mas lembre-se, se sua oração tem poder, sua responsabilidade também é grande. Como você tem usado essa conexão? Apenas para pedir o que deseja ou para transformar o mundo ao seu redor? Pense nisso. Se você chegou até aqui, já percebeu que os escolhidos não são como todos os outros. Eles possuem sinais que nem sempre são fáceis de carregar, mas cada um deles revela algo maior. Deus tem um propósito poderoso para aqueles que Ele chama. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha se identificado com alguns desses sinais, ou com todos eles. E, se esse for o caso, não ignore o que Deus está tentando te mostrar. Essas marcas não são um fardo, são um selo divino, uma confirmação de que você foi separado para algo muito maior. Mas agora vem a pergunta mais importante. O que você vai fazer com isso? Reconhecer os sinais não significa nada se você não agir. Se Deus te escolheu, Ele espera algo de você. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde isso para si. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários: eu carrego as marcas dos escolhidos. Declare isso em fé. E se você quiser continuar recebendo mensagens que fortaleçam sua jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Afinal, os escolhidos precisam estar sempre preparados para o que Deus quer revelar. Lembre-se, cada marca que você carrega é uma prova do propósito que Deus tem para a sua vida. O caminho pode ser desafiador e muitas vezes você pode se sentir sozinho, mas nunca duvide que há um motivo para tudo. Deus não escolhe por acaso. Ele capacita os escolhidos para cumprirem sua missão. Confie, persevere e continue caminhando, pois grandes coisas estão por vir. Que Deus te abençoe e lembre-se, você não está aqui por acaso.